Mas o Tribunal de Contas da União confirmou que vai inspecionar documentos que estão em poder do Banco Central no caso da liquidação do Banco Master. A análise será feita pela área técnica do TCU após o Banco Central enviar uma nota técnica detalhando as irregularidades que motivaram a intervenção na instituição. Segundo o tribunal, além da nota, também serão examinados documentos internos do Banco Central relacionados ao processo de liquidação extrajudicial. O Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro, alegando falhas graves e a existência de investigações encaminhadas ao Ministério Público Federal sobre novas fraudes. Após análise técnica, o caso será encaminhado ao relator no TCU, o ministro Jonathan de Jesus, que vai decidir os próximos passos do processo. No Congresso, a oposição conseguiu as assinaturas necessárias para pedir a instalação de uma CPMI do Banco Master. O requerimento teve apoio de 28 senadores e 177 deputados, sob liderança do deputado Carlos Jordi. A abertura da comissão depende agora da decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Começo contigo, Adalberto Piotto. Teremos aí um TCU que vai investigar, quer reverter, quer colocar na investigação a quem é o investigador? Está muito confuso isso. Primeiramente, vamos só estabelecer, eu espero que o TCU tenha o mesmo entendimento. Houve uma fraude no caso do Master. E o Banco Central fez o que uma agência reguladora do sistema financeiro faz nesse momento, liquidar o banco. Até para, digamos, estancar a sangria, porque você tinha fraudes repetidas. Basta ver exatamente o rombo. Só o Fundo Garantidor de Crédito tem um prejuízo bilionário. E aí a questão, o Fundo Garantidor de Crédito, que, digamos, paga investimentos, garante investimentos ou contas bancárias até R$250 mil por CPF, foi exatamente uma medida construída lá atrás, diante de todo aquele risco sistêmico que existia, uma série de bancos, houve uma quebradeira, até pela incidência de uma série de planos econômicos, alguns muito mal feitos no Brasil, e os bancos também tinham muito problema ali, tinha fraude, essas coisas todas para garantir minimamente o credor, ou seja, manter, na verdade, minimamente ali o cliente, ou seja, ele não perder tudo, porque lá atrás se perdia tudo. Mas nesse caso especificamente, a prática do Banco Master de oferecer vantagens que ninguém mais no mercado conseguia chegar tão perto, quer dizer, por que o Banco Master tinha um produto tão atrativo assim e os outros não conseguiam fazer? E aí depois vem, obviamente, a quebradeira, ou melhor, a decisão do Banco Central de liquidar o banco. Essa é a certeza. O banco estava com problemas sérios. O que o TCU vai fazer além disso é uma outra questão. Bom, até para saber se essa liquidação não poderia ter acontecido um pouco antes. Se houve, por exemplo, alguma prevaricação, mas imaginar que o Banco Master deve voltar ao mercado, como se sugeriu em boa parte do debate econômico desde o final do ano passado, bom, aí nós estamos entrando no mundo da loucura e sabe-se lá o que mais. Alexandre Garcia, quando a gente observa o TCU investigando, ouvimos de alguns dos operadores financeiros da Faria Lima que isso pode ter sido provocado por pedidos, pressão ou talvez alguma solicitação de gente do mercado financeiro que quer aproveitar essa liquidação tão rápida para fazer uma fatia do Banco Master e comprar algumas dessas fatias. Você enxerga possível que essa investigação do TCU queira trazer transparência ou é para pressionar os técnicos do Banco Central? Aí fica ainda mais complicado, né? Em primeiro lugar, eu acho que o TCU errou de pontaria. Apontou para o Banco Central quando deveria apontar para o Banco de Brasília. E investigar para saber por que o Banco de Brasília ia entrar numa fria ou cometeu suicídio. Quem estava interessado em cometer isso? O presidente do banco queria comprar o Master, o governador queria comprar o Master, a bancada governista no legislativo local aprovou a compra do Master, 14-7. Né? Talvez o TCU queira, porque o TCU investigar o Banco Central não pega bem, porque o Banco Central é o investigador do sistema financeiro, o TCU é o investigador das contas públicas federais. Né? Então,
como certamente tem interesses federais na capital federal, no Banco da Capital Federal, no Banco Estatal da Capital Federal, eu acho que deveria, é BRB e não BC, ou Bacen, né? Começa por aí. E depois essa coisa estranha, né? Esse ex-deputado do Republicanos de Roraima, formado em medicina, Jonathan de Jesus, né? É o relator disso e estava interessado e dá 72 horas para o Banco Central se explicar por que foi tão apressado, quando todo mundo acha que foi demorado e não apressado, que deixou acumular. O problema é que Vorcaro sabe fazer amigos. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, se não me engano. É um livro que está sendo vendido há 60, 70 anos, e as pessoas estão lendo, e Vorcaro deve ter lido e soube fazer amigos em toda parte, né? Que beleza. Se faz amigos assim, fazendo favores, né? E depois aqueles a quem se prestou favores ficam na mão da gente. Vorcaro deve saber muito bem disso, deve ter um belo Vorcaro Files, né? Vai ser interessante a gente saber disso. Um amigo me contou uma conversa que teve com José Safra, né? E falando desses bancos menores, né, José Safra disse, não, esse apenas é um aprendiz de banqueiro, né? São banqueiros de coluna social, de patrocínios chiques para torneios de tênis, de patrocínios interesseiros para eventos que reúnem autoridades no Brasil e no exterior, né? Sabedoria de banqueiro, né? De banqueiro de verdade. Sabe onde estão os espertos e onde estão aqueles que se julgam espertos porque pretendem ganhar alguma coisa. Depois ficam presos, né, à vontade de Vorcaro de contar ou não contar. Ana Paula, quando nós observamos a realidade hoje no Senado, de quem depende a abertura da CPMI, Davi Alcolumbre, nós temos uma definição do ministro Dias Toffoli que permite que o conteúdo do celular do Vorcaro seja somente a responsabilidade do Alcolumbre. E Alcolumbre agora terá que definir se a CPMI abre ou não abre. Tá estranho isso, né? Ter tanta informação para poder definir se abre ou não abre a CPMI. Então, Segré, a questão da CPMI hoje em dia, é claro que toda investigação é bem-vinda. O problema é que, acho que essa palavra, essa sigla, né, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, acabou ficando desgastada pelas últimas CPIs e CPMIs que o brasileiro viu, que não deram em muita coisa, né? A própria CPI da Covid, por exemplo, quando chegou ali no Carlos Gabas, no consórcio Nordeste, eles se protegeram. Então, por mais que nós entendamos que existem mensagens que o brasileiro deveria saber, né, é um direito, dinheiro público, conluio com o judiciário, o que está acontecendo, né, por trás dos bastidores, nos porões de Brasília, nós sabemos muito bem que eles se protegem ali. Então, é louvável a oposição conseguir assinaturas, a tentativa de instalação da comissão. Agora, o desenrolar dessas CPMIs, esse é o problema, porque isso tudo acaba virando também palco, a gente não sabe a condução. É a mesma resposta, né, que eu mencionei, você na Argentina, o Cauti na Itália, eu nos Estados Unidos, mas e aí? E agora? E a gente responde, não sei. O problema é que a CPMI, a gente também não sabe como elas podem acabar. Há problemas que precisam ser expostos, mas a gente sabe também que muita coisa ali é usada como cortina de fumaça, e a gente sabe também que alguns congressistas, mesmo na oposição, eles temem, sim, né, esses tentáculos do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, do ministro, quando a CPMI começa a avançar e chegar em certos caminhos que são incômodos para a Suprema Corte, algum ministro balança ali a chavinha, né, das gavetas preciosas. Olha, eu vou desenterrar um inquérito aqui
de um parlamentar do seu partido, da sua mãe, do seu avô, do seu pai, enfim, vou inventar alguma coisa também para começar uma perseguição contra esses parlamentares e aí tudo trava. Então, a CPMI, CPI no Brasil é como nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a 20 minutos você olha e está completamente diferente ou nem está lá mais. Eu te vou agregar mais ingredientes nesse bolo. Quando a gente faz uma CPMI, ou os parlamentares organizam uma CPMI, os lugares são do partido, não do parlamentar. Então, quando alguém começa a pressionar um pouco mais, muda o parlamentar, o partido muda o parlamentar para que pegue mais leve, ou alguma emenda no meio, ou algum cargo no meio, ou alguma pressão no meio. Mas aí incluo nisso que o BRB pediu para ser retirado do rating das qualificadoras de risco. Ele ganhou 500 milhões de reais em 2024 e o prejuízo que pode levar com o Banco Master seria 2 bi. Estamos falando de 4 anos de lucro. Isso pode afetar essa CPMI ou deveria, na realidade, levar o TCU a investigar mais o BRB que o Banco Central? Com certeza, só que o BRB é o Banco Estatal de Brasília, do Distrito Federal, ou seja, comandado pelo governador Ibanez Rocha, que faz parte do Centrão, e o atual relator desse caso, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, foi indicado pelo Arthur Lira, que é também do Centrão. Então, já que são todos do mesmo grupo político, dificilmente o TCU irá para cima do BRB. Até porque o BRB, sendo um banco estatal, ou seja, o seu presidente foi apontado por um grupo político, ele cumpriu ordens. Então, caso uma CPMI convide esta pessoa a falar, a explicar por que ele tomou essa decisão, completamente estapafúrdia sobre qualquer aspecto econômico. Relembramos para o nosso público, o BRB é um banco estatal, público, regional do Distrito Federal. E por estatuto só pode operar no Distrito Federal e em Goiás, na parte em volta do Distrito Federal. Não pode ter atuação nacional. E um banco público desse tipo vai comprar um banco privado, como o Banco Master, que tinha abrangência nacional e até internacional, já que tinha filiais em Londres e nos Estados Unidos, um banco privado, inclusive falido, com 41 bilhões de dívidas, muito maior, inclusive, do que o BRB. Então, assim, nunca na história da humanidade se viu um banco público comprar um banco privado, um banco público muito menor, comprando um banco maior, um banco público local, regional, comprando um banco privado nacional. É um banco completamente estapafúrdia, coisa, e desde o começo parecia que não tinha nem cabo nem rabo esta operação, que não por acaso foi vetada pelo Banco Central. O problema é outro, é que além de uma gestão no mínimo temerária, que poderia ser derubricada a mera incompetência, temos também um problema de fraude. Porque alguém assinou dentro do Banco de Brasília o pagamento de quase 13 bilhões de reais a um Banco Master em troca de uma carteira de créditos podre. Agora, não existe que um banco aceite pagar 13 bilhões de reais em troca de papéis sem analisar as vírgulas dos papéis. Não, você dá 13 bilhões de reais por um banco que está no olho do furacão, que está sendo investigado, sabe que tem problemas, em troca do quê? Em troca de qualquer papel que chega, um xerox e você aceita? É óbvio que não. Então, alguém lá dentro ou não fez o seu dever como deveria, então é culpa, ou foi forçado, ou fez isso porque quis, então é dolo. Então assim temos, não tem uma opção de, não, a gente não sabia, sinto muito, erramos. Então assim, muita gente dentro do Banco de Brasília, além do presidente afastado, também da diretoria, do conselho fiscal, dos técnicos, tem que explicar quem assinou esta doação, de fato, de 13 bilhões de reais do Banco de Brasília público para o Banco Master. Estão dizendo que recuperaram quase tudo, faltam 2 bilhões. Cadê os comprovantes? Onde está? Eles têm obrigação de mostrar para a sociedade brasileira, sendo um banco público, que eles recuperaram até o último centavo. Ou se está faltando alguma coisa, o que está faltando? Até porque o Banco Master não concorda com esse cálculo. O Banco Central também não concorda com esse cálculo. E quem tem razão, então? Então, assim, contra números, não há argumentos, então, que mostrem números. E que mostrem isso numa comissão
comissão parlamentar de inquérito. Quem sabe seria finalmente a vez que a gente privatize também um banco que não deveria sequer ser mais público, como o Banco de Brasília, assim como o Banco no Nordeste. Banco público não deveria simplesmente existir, porque ou é ineficiente, ou é antro de corrupção, ou é incompetente, como a gente está vendo nesse caso aqui. Mas só para terminar, Segré, o problema é que muita gente lá em Brasília está envolvida com o Vorcaro. Como o mestre Alexandre estava bem lembrando, se o telefone do Vorcaro, se aquilo que está no telefone do Daniel Vorcaro, que está no controle agora, está nas mãos da Polícia Federal, a sua memória for divulgada, metade de Brasília cai. Metade de Brasília, entre legislativo, executivo e judiciário, vai ou em cana ou vai ter que explicar muita coisa para as autoridades competentes. Porque ele tinha uma ligação espúria com membros do Centrão, deputados, senadores, ministros, né, governadores e até mesmo com ministros, com juízes de cortes superiores. Então, se o telefone do Vorcaro se tornar de público domínio, aquilo que está lá dentro, muita gente vai cair em Brasília e em outros estados. E é por isso que o ministro Toffoli decretou o sigilo total nesse telefone. Passaram-se 15 dias de paralisia das investigações e depois Toffoli, vontade dele, decidiu liberar de volta as investigações. Em 15 dias, essas informações foram para Marte, foram para o espaço. Então, é claro que essa investigação já nasce poluída e, quem sabe, já nasce morta, né?